Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa noite a todos. Em um mundo em que o mal prevalece diante de diversos acontecimentos, maldades, atrocidades, assassinatos, traições, eis o mundo de provas e expiação. Um mundo o qual as leis de Deus ainda não conseguiram ser consolidadas através das práticas de todos aqueles que vivem. Estaríamos nós todos obsidiados? A obsessão faz parte das escolhas dos espíritos? Quando estamos neste mundo, somos influenciados pelo bem, mas também pelo mal? A que ponto o mal pode nos influenciar? Poderíamos combater o mal com o bem? O que é a obsessão? Nesta noite, neste Falando sobre o Espiritismo especial, trataremos um dos temas mais intrigantes da existência. O quanto somos influenciados por maus espíritos. O quanto podemos não apenas ser e agir diante dessas más influências. Para isso, gostaria de cumprimentar os nossos convidados dessa noite, especialistas no tema. Milton, boa noite. Boa noite, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Paulo, boa noite. Boa noite, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Rui, boa noite. Boa noite, meu irmão. Vou começar, talvez, com o irmão que mais tenha tido contato com obsessões durante a sua vida espírita de larga escala. Gostaria de saber de você, Rui, o que é obsessão? Meu irmão, existe a obsessão material e a obsessão espiritual. Nós aqui convivemos na casa espírita, através das reuniões mediúnicas, processos obsessivos que traz grandes transtornos para aquele que está encarnado, principalmente quando não tem a vigília, principalmente quando não tem os cuidados necessários e que busca pensamentos negativos. E aí traz consigo irmãos do passado, do próprio presente, que se encontra na erraticidade e que procura, através da sua força que tem pelo lado da erraticidade, trazer ao obsediado grandes transtornos mentais. Milton, você tem uma combinação interessante entre o jornalismo e o espiritismo. Isso faz com que você crive com uma visão bastante crítica a existência dos processos obsessivos. Acredito que muitas vezes até duvidando deles, em sua veracidade. Sabemos que na história da humanidade existiram muitos processos obsessivos genuínos e muita falsidade, muita fajutez. Na sua opinião, o que é preciso para distinguir um processo obsessivo, real, genuíno, de um processo psíquico? Olha, eu acredito que a melhor forma de a gente distinguir, apesar de que a gente nunca vai conseguir ter certeza plena, é verificar se isso não é um caso isolado, tentar investigar se esse tipo de conduta já aconteceu outras vezes, para a gente poder tentar chegar se isso é da mente da pessoa ou até se trata-se de um charlatanismo. Então, investigando por isso, se existe uma recorrência e se isso é contínuo e tem um certo discernimento no que está acontecendo com aquele indivíduo, talvez dessa forma a gente consiga chegar mais próximo de discernir se é real, se é psíquico ou se é realmente mediúnico. Milton, muitas pessoas recomendam que esgotem as possibilidades da Terra, que nós possamos passar por psiquiatras, psicólogos, para depois, exaurindo as possibilidades, possamos considerar algo espiritual. Você concorda com isso? Eu acho que tem que ter esse acompanhamento, sim, independente se a pessoa está fazendo esse tratamento, um trabalho numa casa espírita, também acredito que é recomendado que ela faça também esse tratamento com o psicólogo aqui da Terra,
até para também ter esse crivo e depois, lá na frente, fazendo as análises das duas situações, comprovar a veracidade e fazer um tratamento da melhor forma. Paulo, durante a sua vida você teve uma busca incessante pela verdade. Esta busca percorreu diversas religiões, crenças, doutrinas e até mesmo outros tipos de experiência que te levaram a, na verdade, ampliar as suas dúvidas, né? E essas dúvidas que talvez estejam sendo preenchidas através do Espiritismo, a pergunta que eu faço a você é: conhecendo todas essas outras visões religiosas referente ao mesmo tema, você acha que a obsessão pode levar alguém ao suicídio? Boa noite novamente. Eu acho que sim. A obsessão, se não tratada, ela pode tornar um problema mental muito grave para o envolvido, para a pessoa, e no momento de desespero, eu acho que é possível realmente ela procurar uma solução que ela acha que definitivo, quando é um ledo engano, né? O Espiritismo nos traz bastante esclarecidamente que, por mais que a obsessão possa ajudar o processo que nos leva ao suicídio, ela não é o decisório, né? Existe sempre o gatilho humano, a decisão é do ser humano. Senão o mundo seria um lugar muito perigoso, né? Imagina se qualquer espírito mal intencionado pudesse nos fazer pular do barranco. Ele vai falar, pule, mas a decisão, o livre-arbítrio é nosso. Procede isso ou não, Paulo? Correto. A decisão final sempre é nossa. É o livre-arbítrio, que é uma capacidade que Deus deu a todos os espíritos, né, humanos. E quem vai puxar o gatilho, quem vai dar o último pulo num precipício é sempre a decisão da pessoa, tá certo? Um espírito obsessor, por mais que ele induza, ele não tem esse poder, felizmente, porque senão estaria feita uma bagunça muito grande no mundo, né? Rui, dentro da sua experiência de vida, você já vivenciou diversos casos de obsessão. Alguns que percorrem 15, 20 anos com a mesma pessoa, atrapalhando ela o tempo todo e permanecendo em comunicação em todas as reuniões mediúnicas, até casos com bastante impacto. Gostaria que você nos contasse algum, já que nós estamos falando sobre espiritismo, que tenha lhe chamado a atenção, claro, preservando o nome das vítimas, né? Mas existe algum caso que tenha te chamado a atenção nesse tempo e que você queira compartilhar com o nosso público? Existem muitos casos de processos obsessivos, né? Inclusive tem um caso que desde quando era criança tinha um moço na minha cidade que ele vivia nesse estado, né, de perturbação e não conseguiu, né? Passou por muito tempo e permaneceu durante a sua encarnação inteira no estado obsessivo. Ele procurava as casas espíritas, buscava, mas ainda não tinha. Ele não conseguiu se desvencilhar, né? Chegando a um certo tempo, eu também mudei da minha cidade, mas ainda que passou por grandes dificuldades. É uma pessoa que boa, não tinha maldade nenhuma, mas viveu com esses irmãos ainda agregados a ele por muito tempo. Milton, qual é a diferença de obsessão e possessão? Irmão, obsessão, quando os espíritos estão nos influenciando, né? Isso acontece, acho que com todo mundo e diariamente, dependendo da vibração de cada pessoa, com mais intenção e menos intenção. E possessão é quando o espírito realmente toma o corpo, assume o controle da pessoa, sem que a pessoa consiga controlar, e aí ele realmente faz as ações, faz o que ele precisa fazer. Ainda sobre esse tema intrigante, Paulo, a possessão, que é o ser estar possuído, acontece apenas com médiums? Meu irmão, na realidade, todos somos médiuns. Então, todos estamos sujeitos à obsessão, à possessão. Impecável, Paulo, realmente.
porque a mediunidade ela pode não ser ostensiva o tempo todo, mas todos estamos suscetíveis à mediunidade quando estamos no mundo de provas e expiações. Até porque, se não estivéssemos, como iríamos nos comunicar com a nossa consciência e com a nossa intuição? Então, de fato, correto. Rui, o processo de obsessão, ele exige o tratamento instantâneo, né, que é aquele atendimento na casa espírita ou no psicólogo, mas ele também exige uma mudança contínua, né? Ele exige um estudo, ele exige a reforma íntima. O que você diz sobre isso? Você acha que um paciente que é tratado da sua obsessão a longo prazo, tratando a causa, mudando o comportamento, ele tem mais sucesso do que um paciente que trata apenas a euforia do ataque? Certamente, meu irmão, a obsessão ela tem que ser tratada não só na casa espírita, mas nas reformas íntimas. Se ele vai numa casa espírita, os trabalhos serão feitos para que esse espírito se afaste. Porém, se ele continua no mesmo campo vibratório, o que acontece? Outros espíritos virão, dando sequência ao processo obsessivo. Não é assustador, Milton, nós sabermos que o tempo todo na nossa existência na Terra nós estamos sendo acompanhados por espíritos que sopram o mal aos nossos ouvidos? Você não acha que isso é desanimador para os nossos ouvintes, saber que eu não posso ir à padaria sem ser mal influenciado? Olha, irmão, na verdade é um pouco desafiador, né? Porque da mesma forma que nós recebemos a influência dos maus, nós recebemos também dos bons. E aí cabe a nós filtrar tudo isso e tomar a melhor decisão. Perfeito, Milton, muito bem. O livre-arbítrio sempre preponderará sobre qualquer obsessão. Então, se você estiver de alguma maneira obsediado ou possuído, não se preocupe, confie em Deus. O bem sempre irá superar o mal. E o mal de hoje nada mais é do que o bem a ser lapidado, né? O bem do amanhã, né? O mal, ele não é eterno. Todo espírito nasce simples e ignorante, comete escolhas ruins, mas um dia irá evoluir e atingir a perfeição. Esta é a lei de Deus. Tenho certeza que todos nós iremos segui-la. Fiquem com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.